Bom dia, queridos alunos. Continuando a nossa história do menino do dedo verde, a gente tinha parado nesse comecinho do capítulo 15, lembra? Então, olha lá. No qual Tistu tem uma aula de geografia, em seguida de uma fábrica, e no qual o conflito entre os Volás e Vai-te embora se estendem de modo imprevisto. Então, ele vai aprender um pouco sobre geografia, sobre os lugares do mundo, depois sobre a fábrica do Senhor Papai e depois o conflito, a briga entre os Volás e os Vai-te-emboras. Então vamos lá. Ai, ai. Vejam bem, essa é a primeira imagem da fábrica do Senhor Papai, certo? Continuando. O Senhor Trovões estava sentado atrás da sua mesa. Recuperara a voz de trombone e trovejava em 3 telefones ao mesmo tempo. Jesus! O senhor Trovões via-se logo, estava ocupadíssimo. É sempre assim quando estoura a guerra em algum ponto do mundo, disse Tistu. Em Mirapólvora temos o dobro de trabalho. Por isso é que Tistu tinha observado que a sirene da fábrica tocava 2 vezes mais do que de costume, e os operários eram 2 vezes mais numerosos. As 9 chaminés lançavam tanta fumaça que o céu tinha ficado escuro. Então eu volto quando o senhor estiver menos ocupado, disse Tistu. O que você queria perguntar? Eu queria saber onde foi que essa guerra estourou. O senhor Trovões levantou-se, levou Tistu para junto de um grande globo terrestre e fez girar, e colocou o dedo bem no meio. Você está vendo esse deserto? Disse ele. Pois foi aqui. Tistu viu, sob o dedo do senhor Trovões, uma pequena mancha cor-de-rosa que parecia uma pastilha. Por que foi que a guerra se meteu aí, senhor Trovões? É muito fácil de entender. Quando o senhor Trovões dizia que alguma coisa era fácil de entender, Tistu ficava desconfiado. Geralmente era muito complicado. Mas desta vez Tistu estava resolvido a escutar. Direitinho. É muito fácil, repetiu o senhor Trovões. Esse deserto não pertence a ninguém. A ninguém, repetiu Tistu interiormente. Mais à direita se encontra a nação dos Volás e à esquerda a nação dos Vai-te-embora. Volás, Vai-te-embora. Repetiu Tistu de novo. Ele estava mesmo muito atento. Olha, há muito tempo os Volás anunciaram que queriam esse deserto. Os Vai-te-embora responderam que também queriam. Os Volás se instalaram numa ponta e os Vai-te-embora na outra. Os Volá enviaram um telegrama aos Vai-te-embora, dizendo-lhe que se retirasse. Os Vai-te-embora replicaram pelo rádio que proibiam os Volás de permanecerem onde estavam. Agora os 2 exércitos estão em marcha, e quando se encontrarem, travarão combate. E o que há nessa pastilha cor-de-rosa, isto é, nesse deserto? Jardins? Perguntou Tistu. Claro que não, é um deserto. Ali não há coisa alguma, só mesmo pedras. Então essa gente vai brigar por causa dessas pedras? Eles querem o que está por baixo. Debaixo do deserto? E o que é? Petróleo. Por que eles querem essa coisa chamada petróleo? Para que os outros não o tenham. Querem esse petróleo porque o petróleo é indispensável numa guerra. Tistu bem sabia que as explicações do Senhor Trovões acabavam ficando dificílimas. Fechou os olhos para pensar melhor. Se eu compreendi direito, os Volás e os Vai-te-emboras estão em guerra por causa do petróleo, porque o petróleo é indispensável para a guerra. E abriu os olhos. Mas isso é uma tolice, declarou ele. As orelhas do Senhor Trovões ficaram escarlates. Tistu, será que você quer um 0? Não, respondeu Tistu. O que eu queria é que os Volás e os Vai-te-emboras não entrassem em combate. Essa demonstração de bons sentimentos acalmou provisoriamente a cólera do Senhor Trovões. Isso é claro, disse ele dando de ombros. Ninguém jamais quis a guerra, mas sempre existiu. O que eu poderia fazer? Pensava Tistu. Colocar um polegar na pastilha cor-de-rosa? É muito longe esse deserto? Perguntou ele.